Olá, eu sou o Gabriel, do grupo C19, e esse é meu projeto, a Drum Machine Digital. Então hoje a gente vai dar uma olhada primeiro na organização do sistema, depois nos modelos de som que estão aqui em cima, e finalmente a gente vai olhar para ela funcionando como um todo. A parte da organização, primeiro ela está dividida em 8 instrumentos diferentes, que estão representados pelos 8 botões que a gente tem aqui em cima. Então por enquanto eu estou selecionando o instrumento 0, que é o kick. Esses dois são os hats, que são os pratos, que são o prato fechado, com o pedal pressionado, e o prato aberto, com o pedal solto. Esse aqui é o snare, que é a caixa. Essa aqui é a clap, que é o som de uma palma. E esses três são sons que não tem paralelo na bateria, que é a síntese FM, que depois a gente vai dar uma olhada com mais cuidado. Mas uma vez que eu selecionei um instrumento, agora eu posso desenhar um padrão que ele vai fazer aqui nos steps. Os steps têm essa luzinha branca passando aqui embaixo, que ela mostra onde a gente está tocando aqui na sequência. Quando ela passa por um step que está ativado, ela dispara para que o instrumento faça o som dele. A hora que ela chega no final da sequência, ela volta para o começo. Então agora eu posso programar um ritmo que eu quero que esse instrumento faça. Então eu vou fazer um ritmo assim. Agora cada sequência é independente. Então eu posso fazer uma sequência diferente para esse aqui. Por exemplo, essa sequência é independente dessa, e na hora que eu troco de instrumento, eu visualizo a sequência do instrumento novo. Esse aqui é um hat também, e eu posso desenhar o padrão que eu quiser para ele. Se eu quiser, essa sequência daqui nem precisa ter o mesmo tamanho das outras sequências. Eu posso pressionar Shift e selecionar o tamanho que eu quero que ela tenha. Então essa sequência está com 16 steps. Eu posso querer que ela fique só com 8, que significa só a barra de cima. Eu vou apertar o último dessa sequência e agora ela está só aqui em cima. Eu posso desligar esses daqui para a gente ver que ela está só aqui em cima mesmo. O botão R serve para eu selecionar um instrumento aqui em cima e travar ele repetindo como se eu tivesse ligado todos os steps desse instrumento. Então eu vou demonstrar isso com a clap, que é esse último aqui. Então agora a gente vai dar uma olhada nos modelos de síntese de cada um dos instrumentos. Então o primeiro modelo é o do kick. O kick tem alguns parâmetros que a gente pode usar. Ele é essa curva aqui que vai modelar a frequência de uma senoide. E a gente vai adicionar um pouco de ruído branco para dar alguma textura aqui para esse instrumento. A gente controla o tamanho dessa curva, a frequência dessa, a quantidade de ruído que tem e alguns outros parâmetros da curva de envelope, que é essa curva aqui, que são úteis musicalmente. Então vamos dar uma olhada. Eu vou colocar o padrão normal do kick. E esse é o som por padrão que ele vem. Então a primeira coisa fácil de perceber é se a gente mexer na duração. Por enquanto ela está com 200 milissegundos. Lembrando que a duração é o tempo que essa curva aqui demora para cair. Então é o tamanho desse instrumento. A gente tem um filtro depois que a gente pode abrir, que é um passa-baixas. Aqui ele está totalmente aberto. A gente pode colocar mais ruído ou menos ruído. Esse é o kick sem ruído nenhum. Legal. O próximo instrumento que a gente vai olhar são os hats. Os hats são o prato, e o prato, como ele é um disco de metal, ele tem muitas frequências inarmônicas. Para simular essas frequências inarmônicas, a gente vai misturar muitas ondas quadradas diferentes com frequências não múltiplas entre si, mas todas múltiplas de uma base em comum. Então a primeira é, por exemplo, 1.7 vezes o tom, e a gente vai multiplicar a amplitude de todas essas ondas por um envelope igual ao do kick que a gente já deu uma olhada. Depois a gente passa por um filtro para a gente ter algum controle musical sobre esse instrumento. Então vamos dar uma olhada. Eu vou selecionar o primeiro hat e ele é exatamente igual ao segundo, é o mesmo modelo. E eu vou fazer o mesmo padrão do kick. Agora o mais fácil de perceber é a duração.
Ela começa em 100 milissegundos. Agora em 1000 milissegundos. Ou bem curtinho em 13 milissegundos. Ele tem esse filtro na saída, que é um passa-altas. E tem um passa-banda. Mais ruído também. E é isso. O próximo instrumento que a gente vai olhar é o snare. O snare é a caixa. Ela é muito parecida com o kick em quase todos os sentidos. A única diferença é que ela tem mais foco no ruído do que na senoide que tem embaixo. Enquanto o kick tem mais foco na senoide do que no ruído. Mas a gente vai ver que o som acaba sendo bem diferente por causa disso. Então o snare é esse aqui. Eu vou colocar ele aqui. A primeira coisa que a gente pode mexer é a duração. Depois tem o tom, que começa em 1500 Hz. E é isso. O próximo instrumento que a gente vai olhar são as claps. Clap é o som de palma. E para simular isso digitalmente, ela combina 3 envelopes fazendo esse repique, multiplicando o ruído branco. Assim, ele faz um tra ao mesmo tempo. Cada um desses picos vai fazer tá, tá, tá. E quando eles forem próximos um do outro, vai começar a aparecer o som da clap. Para isso, depois ele passa em alguns filtros só para a gente ter um pouco mais de controle. Vamos dar uma olhada. Então esse é o som da clap original. Ele tem bastante parâmetro aqui. Primeiro é a duração. Depois o passa-bandas. Depois do intervalo entre os picos do envelope. Se a gente colocar bem devagar, dá para perceber os picos. E é isso. O último instrumento que a gente vai ver é a síntese FM. A síntese FM ela não tem nenhum paralelo físico. E ela é uma síntese com bastante dificuldade de controle. Mas brincando com os parâmetros, você pode sair resultados artísticos muito interessantes. Então ela é composta de 2 senoides. Uma vai modular a frequência da outra, e a gente vai controlar a frequência de cada uma delas, quanto a primeira modula a segunda, e quanto a segunda modula ela mesma. Todas elas têm um decaimento também. Ela começa no máximo e vai decaindo para o mínimo. As duas têm esse parâmetro que a gente pode controlar. Então vamos dar uma olhada. Eu vou colocar ela num padrão qualquer aqui, e aumentar um pouco o volume. Esse é o som padrão que ela vem. A gente pode mudar o tom do segundo, que lembrando que é o som que a gente ouve. A gente pode mudar a duração do segundo. Mudar o feedback do segundo. A modulação do primeiro para o segundo.
ou o tom do primeiro. E é isso.